Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o João Corrêa, do canal Histórias e Fatos. Como a gente está iniciando o canal com uma novidade, né, entrevistas de pessoas que publicam livros, que trabalham sobre história, política. Hoje eu convidei Israel Fogel para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre os seus livros escritos e seus projetos. Bem-vindo, Israel Fogel, bem-vindo. Oi, João, tudo tranquilo? Então, estamos aqui com muito prazer para falar sobre o que a gente mais gosta, que é literatura. Que bom, Israel. Israel, fala um pouquinho sobre você, quem é você, de onde você é, para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou de Pirassununga, nasci em outubro de 1954, há um bom tempo atrás, né? É, E, e comecei desde pequeno, sempre gostei de literatura, lia muito, então, mesmo não tendo essa facilidade que nós temos hoje, né? Mas na época gostava de ler muito. Em 1974, quando eu comecei a fazer faculdade, aí eu comecei a conhecer alguns escritores que iam até a faculdade fazer palestras, e aquilo me deixou assim cada vez mais interessado em participar, em mexer com literatura, escrever livros. E na época eu me lembro que nós criamos um grupo de teatro na faculdade de Araras, que tinha pessoas ligadas a Araras, Pirassununga, a cidade de Leme. Nós tínhamos vários artigos, reunimos vários estudantes, montamos um grupo de teatro, chamava-se Grupo Teatral Sinagogas Pensantes. Então nossa, era legal. um grupo formado só por alunos da faculdade. Em 75, nós nos apresentamos no IEP, no Instituto de Educação em Pirassununga. Depois eu me apresentei em dezembro de 75, aí no Cine Marabá, em Leme. Nossa, legal. Você conheceu o Cine Marabá, então? Já me apresentei no Cine Marabá. Legal. Até eu me lembro que foi o Nilson Braz, não sei se é vivo ainda. E não Seu Nilson sei, mas é muito Braz. famoso aqui em Leme. Para quem não Ele, conhece, o Cine Marabá era um cinema que existia na cidade de Leme, muito antigo. bem E ali no centro, né, próximo à isso, praça. isso. E tinha um palco ali que dava para a gente fazer essas apresentações. Sim, eu lembro disso, mas infelizmente não existe mais esse cinema. E Ah, o IEP que o Israel está citando é o Instituto de Educação de Pirassununga, né? é o Instituto, porque na época nós não tínhamos teatro em Pirassununga. Então a apresentação era feita na escola. E Ah, nós nos apresentamos, então, no Instituto. legal. Isso originou, na época, eu fui convidado para escrever no jornal, o jornal O Movimento de Pirassununga, que era um jornal tradicional aqui da cidade. E a partir de 1976, eu passei a escrever um jornal sobre teatro. Então, em 76 eu comecei a escrever, em 78 a editora Pirassununga fez um projeto para lançar novos livros. E eles não faziam livros, então eles tinham aquele projeto e começaram a fazer livros. E eu fiz parte do primeiro pacote de autores que a editora Pirassununga lançou na época. Então nós tínhamos a Guaraciaba Vanim, que você deve conhecer, que foi uma parteira escritora, que Legal. escreveu 2 ou 3 livros. Nós tínhamos o Amadeu Colombo, que foi um grande poeta na cidade de Pirassununga, e eu escrevi um livro sobre teatro, que foi o primeiro livro que eu escrevi, foi lançado em agosto de 1979. Esse você nunca Chamava-se esquece, né? O Primeiro Filho. É sempre aquela... E, bom, se bem que todos os livros que nós escrevemos, né, a gente, quando chega, é como artista. Então, eu também mexo com teatro, então, artista sempre a peça, toda apresentação parece que é a primeira. Livro, a mesma coisa, sempre parece que é o primeiro livro. Então, a gente fica aquela agitação, né, esperando chegar ao primeiro livro. Que E legal. a partir desse primeiro livro, que eu fiz em parceria com a editora, porque era o primeiro livro que a editora estava lançando, aí eu peguei mais gosto ainda por escrever e sempre pesquisando. Então, esse primeiro livro que eu fiz,
eu fiz uma pesquisa da história do teatro geral, do teatro no Brasil e no teatro em Pirassununga. Então, comecei a fazer aquele levantamento das peças, dos atores da época antiga, porque, na verdade, o teatro em Pirassununga, o primeiro teatro foi construído em 1879. Nossa, bem perto. Na época que Dom Pedro passou aqui naquela época, passou aqui por Pirassununga, veio a Companhia Paulista, e ele gostava muito de teatro, Dom Pedro. E ele instigou as pessoas da cidade, os moradores antigos, a fazer um teatro. E aí surgiu em abril, 23 de abril de 1879, o primeiro teatro em Pirassununga, o Teatro São Francisco, que funcionava ali onde depois foi o Cine Paris, foi o Cinema Paris, e foi transformado em cinema, foi o primeiro cinema em Pirassununga, e hoje é o prédio da CIP. Então, ali no centro de Pirassununga. Então, por mexer com essas histórias, eu peguei mais gosto. Então, a partir dali, eu comecei a fazer pesquisa, conversar com as pessoas antigas, tentar descobrir livros que foram escritos anteriormente. E você sabe que, você é historiador, sabe que a história, a gente não pode mudar a história. A história é o que aconteceu. Então, para isso, o que a gente faz? A gente procura os escritos, alguns livros antigos da cidade. Então, encontrei um livro de 1884, de Pirassununga, 1904, 1939. Depois juntou com o livro do professor Manuel Godoy. Então, tudo isso foi dando aquele material que eu precisava para escrever os meus livros. E livros hoje, que até então estavam esquecidos, né? Material que estava esquecido. Porque eram livros que, na época, acho que eles não tinham condição de lançar muitos livros, né? Não tinha muitas tipografias na época, não era editora, era tipografia. Eu me lembro que tinha a tipografia Minerva, que fazia alguns livros. E ela fez alguns livros de Pirassununga. E eu consegui todos esses livros antigos. É uma chave, né? E aí, João, eu percebi que, por exemplo, o primeiro livro, a pessoa estava próxima na época das histórias, né? Então eles escreveram a história. O segundo livro, de 1904, ele já fazia um retrocesso, pegava o material que foi publicado no primeiro livro de 1884, ele mantinha o assunto e continuava. Então a história ela vai continuando. Então, por exemplo, quando eu comecei a escrever, eu me baseei em todos os livros, até do professor Manuel Godoy, que foi o último que faleceu, e eu dei uma continuidade no livro dele. Então, a história ela vai continuando, então a gente tem que dar uma continuidade para quando a gente não estiver aqui, uma outra pessoa dê essa continuidade. Mas é coisa que eu gosto muito de fazer, contar essas histórias. É um legado, né, que você vai deixar, né? E aí eu me propus escrever um livro geral contando a história da cidade. Comecei a escrever esse livro já há mais de 40 anos, eu estou escrevendo o livro. Só que cada assunto que eu pesquiso, ele praticamente dá para me fazer um outro livro. Então eu saí com vários livros. Hoje eu estou com 131 livros lançados. Nossa. Históricos tem mais de 40 livros. Eu escrevo sobre esportes também, então tem mais de 20 livros sobre esportes. E a gente não para de escrever. Sim, e é legal isso de você, que você é versátil, né? Você escreve de história, de futebol, de teatro, isso é muito bom. Sim, Você tem algum dos seus livros sobre história de Pirassununga para mostrar para a gente aí, mostrar para o pessoal ver? Eu tenho um livro que eu escrevi. Bom, eu tenho um que eu conto toda a história das nossas praças. Não sei se está focalizando bem aqui. Tá. Praças e coletas. Então, bom, o livro surge, você sabe que as ideias surgem assim às vezes uma pessoa conversa com a gente tem uma ideia, dá um estalo e a gente escreve um livro. Uma vez eu fui convidado a fazer uma palestra no SESI sobre os patrimônios públicos e históricos da cidade.
Aí eu fiz uma pesquisa rápida para fazer essa palestra. Depois que eu terminei a palestra, eu vou escrever um livro contando a história de todas as praças, coretos, todos os monumentos históricos. E aí saiu esse livro. Então, esse livro eu conto sobre todas as praças, o histórico da nossa praça principal, como surgiu o nome. Então, o que aconteceu, quantos bancos tem a praça. Então, é um livro completo falando sobre todas as praças e coretos. Uma coisa interessante. Uma coisa interessante disso que você falou desse livro, né? Que o pessoal que não conhece Pirassununga tem a igreja, né? Que levou uma história particular da nova matriz, né? Realmente, tem fatos. Um fato interessante. Em 1911 foi fundado, foi criado a escola, o nosso Instituto de Educação Pirassununga, que hoje é a Escola Estadual do Primeiro e Segundo Grau Pirassununga. Ela foi autorizada em 1911. Nessa data, a igreja ela tinha começado estava fazendo a construção, só que parou, que não tinha dinheiro na época para fazer, para continuar. Com a chegada do Instituto de Educação, que o Instituto levou praticamente 7 anos a construção. Então, aquilo ali incentivou a própria igreja a dar continuidade. Então, a igreja ela continuou e inaugurou por causa do Instituto, para acompanhar. Então, os dois tiveram uma construção juntas. Então, coisas que a gente... E, na época, o Instituto também tem uma história grande do Instituto que dá um outro livro que eu estou já escrevendo. Para quem não conhece, você falando, só complementando o que o Israel falou, o Instituto é lindíssimo, pessoal. É uma arquitetura lindíssima, que ainda está de pé, né, Israel? É uma obra que construída em 1911, para a época, eu creio que até hoje é um prédio imponente, né? Magnífico, imponente. Eu imagino na época, imagino em 1911 que era um prédio numa cidade pequena na época, que não tinha muitos habitantes, né? Que vinham os alunos das cidades, da região de cidade aqui, de trem. Na época nós tínhamos a Companhia Paulista, que vinha de Araras, Leme, Porto Ferreira, Santa Cruz das Palmeiras. Então pegava toda aquela região aqui. Então, tudo isso eu vou contando nesses livros aí que bom. Vai sendo registrado e vou deixando para a história. Sim. Você ia falar do outro livro seu? Eu tenho um livro também que eu conto a história da nossa FEPASA, desde 1878, quando ela chegou em Pirassununga, que é esse livro aqui. Não sei se está dando para ver bem. Caminhando nos Trilhos. Então, aqui eu faço um estudo do trem, desde o início lá na Inglaterra, quando ele chegou no Brasil e quando ele foi estabelecido em Pirassununga. E depois ele passava por Leme, vinha passando pelas cidades, Laranja Azeda fazia uma bifurcação, ia para Descalvado, outra para Santa Veridiana. Então, eu descrevo toda essa história do trem passando aqui nessa área, aqui, nessa região. Legal. E tem vários livros contando história. Tem uma que eu conto a história do Poder Legislativo e Executivo de Pirassununga. Então, eu faço um levantamento desde a primeira eleição que aconteceu em Pirassununga, em 1865. Até tem um fato importante aí que, na época, a eleição era feita em um dia e, quando eles terminavam a eleição, contavam-se os votos, eles faziam uma planilha e logo em seguida eles tacavam fogo nas cédulas. Então, eu não sei porque em 1865 já tinha essas coisas na política nossa. Né? Disputas, né? Eles tacavam fogo, então nós não temos, por exemplo, o arquivo nosso aqui não existe nenhuma cédula de votação, porque eles queimavam logo em seguida. Era tudo incinerado e era feito dentro da igreja. A nossa igreja tinha a primeira matriz, a matriz velha, que o pessoal chamava, era tudo feito dentro da própria igreja.
E tudo isso eu conto nesse livro, então, desde a primeira eleição, todos os prefeitos que nós tivemos, até o prefeito atual. Então, é um outro trabalho que eu fiz também, contando a história política de Pirassununga. Que legal. Eu vi que também você trabalha com biografias, né? Você tem uns livros de biografias também, né? Exato. Eu fiz a biografia da Cacilda Becker. Explica pra gente quem foi a Cacilda. Explica pro pessoal quem foi Cacilda Becker. Bom, a Cacilda Becker, quem mexe com teatro, normalmente tem que conhecer quem foi Cacilda Becker. Então, a Cacilda Becker nasceu em 1921, então ela vai estar completando no próximo ano agora 100 anos do nascimento de Cacilda Becker. Então, ela foi a criadora do teatro em São Paulo em 1948. O teatro profissional não existia, então foi ela que fez esse... Ela agitava, era uma grande atriz, né? E a gente conversa com todos os atores que passam pelo Teatro Municipal e te pergunta quem foi Cacilda. Então, muitos deles trabalharam com Cacilda. E todos eles são unânimes em afirmar que foi a maior atriz que eles já conheceram dentro do teatro brasileiro. Então, ela nasceu em Pirassununga. Hoje, ela só tem um filho, que até está com problemas de saúde, ele mora em São Paulo. E ela iniciou em Pirassununga, saiu de Pirassununga com 9 anos, foi para Santos, e de Santos ela se projetou para o cenário nacional. Ela ficou conhecida numa época que nós não tínhamos televisão, porque a televisão chegou em 1950, então ela não fazia, fez uma novela só, chamava Ciúmes, na antiga Rede Tupi de televisão, fez 2 filmes, um deles sempre passa na TV Cultura, que é Floradas na Serra, e ela foi galgando essa posição dela pelo próprio talento dela. E nesse livro eu denominei Dos Sonhos Nascem os Mitos. Então, desde pequena ela sonhava em ser atriz e conseguiu ser uma atriz. Então, eu fiz um livro biográfico da Cacilda, contando toda a vida dela. Fiz também um contando a vida da Cleide Ácones, que às vezes as pessoas não sabem, mas a Cleide Ácones, a atriz, é irmã da Cacilda Becker. E também nasceu na cidade de Pirassununga. Nossa, sabia disso não. E o nome da Cacilda é Cacilda Becker Iácones. E a Cleide é Cleide Becker Iácones. Para não confundir, uma usava o Iácones e a outra usava o Becker. Mas eram irmãs e as duas grandes atrizes. Porque você deve ter assistido novelas com a Cleide. Sim, conheço. Faleceu recentemente. E a Cacilda era envolvida, por exemplo, ela foi casada com o Valmor Chagas. A Cleide era casada com o Estênio Garcia. Nossa! É uma ligação desses atores. O Flávio Migliaccio, que faleceu recentemente, ele estudou aqui na nossa escola apostólica, que nós tínhamos aqui, onde hoje é um colégio, o Colégio John Kennedy, ali foi uma escola apostólica, escola missionária do Sagrado Coração. O Flávio estudava aqui em Pirassununga. Então, essa parte cultural me deu muita bagagem para escrever esses 2 livros. Então, eu escrevi contando sobre a Cleide Ácones e sobre a Cacilda Becker. E tenho também um livro contando a história da Academia de Letras de Pirassununga, da Place, que é uma academia onde atualmente eu estou lá como presidente da academia. E essa academia passaram 113 pessoas. Então, eu fiz um levantamento dessas 113 pessoas que passaram pela academia, e é um currículo que a gente deixa aí para o pessoal pesquisar. Então, é um bom currículo para as pessoas de vulto que passaram pela cidade. E assim vai os outros livros todos, cada um olhando a um determinado local da cidade, contando uma história. E assim eu vou escrevendo os livros. Que bom. E é interessante, né, que, conforme você falou, eu não tinha conhecimento disso, da Cacilda, que ela tinha uma irmã, em todo esse sucesso que ela teve, né? Eu não conhecia, é uma novidade.
Não É, sabia, a não. Cacilda, elas as duas escondiam muito, que era para não confundir a imagem das duas. Mas depois que a Cacilda faleceu, aí ficou público, aí e a Cacilda já tinha falecido. A Cacilda faleceu cedo, faleceu com 48 anos em 1969. Então ela desde 69, daí a partir daí a Cleide deu uma subida maior ainda. E começou a ser atriz numa peça da Cacilda Becker. Então Nossa, a Cacilda estava montando um texto e ela levava sempre a Cleide junto. Então a Cleide era mais nova, né? Então ela acompanhava a Cacilda. No dia da estreia, a Nídia Alicia, que era uma atriz famosa na época, né? Ela ficou doente e eles tiveram que substituir a atriz. Aí não achava alguém, a Cleide, que estava acompanhando os ensaios da Cacilda, se ofereceu, participou da peça e a partir dali nunca mais deixou o cargo, assumiu a profissão de atriz. E junto com a Cacilda, elas fizeram um barulho dentro do teatro na época. nossa, sabia não. É bom até o pessoal saber pesquisar quem foi Cacilda Becker, né? Acho que poucas pessoas têm conhecimento de quem foi, porque ela pegou a era do teatro mesmo, né? Porque a televisão começa a explodir na década de 60, né? Foi, Que é aquela ela, explosão. em 48 foi a época que surgiu a Atlântida, a Vera Cruz, que eram as mesmas pessoas que faziam o teatro. Então foi na época daqueles grandes autores que vinham da Itália. Então o Brasil começou a trazer esses artistas para implantar o teatro brasileiro, porque não existia um teatro brasileiro na época. Nós recebíamos peças de fora, da Europa, que vinham grandes elencos, grandes peças, mas não tinha um teatro genuinamente brasileiro. Então foi a partir de Cacilda Beck com o TBC, o Teatro Brasileiro da Comédia, que surgiu então o teatro, que os artistas se profissionalizaram, porque até então os artistas eles tinham uma carteirinha de artista, só que a carteirinha de artista, até eu costumo sempre citar isso nas minhas palestras sobre a Cacilda, as artistas usavam a mesma carteirinha que eram as prostitutas na época usavam. Então, dava muito problema. Até há pouco tempo tinha essa ideia de que todos os artistas eram prostitutas. Então, tem toda uma coisa envolvida nisso, que ela lutava para tirar essa ideia que se passava, porque eles tinham a mesma carteirinha da prostituta. Então, ela lutou pela profissionalização do cargo de ator e atriz. E ela conseguiu na época. Você tem aí você tem aí o livro para mostrar da Cacilda bem fácil aí? Deixa eu ver se está. Ah, Esse foi o primeiro que eu escrevi, chama Profissão Atriz. Esse aqui eu escrevi em 1994. Mas eu tenho o atual, é que eu não tenho aqui. O último volume eu acabei vendendo e fiquei sem o meu. que bom! Mas esse está mais completo e o acabamento é melhor, a editora é melhor. Então, isso daqui foi uma época que nós não tínhamos muitos recursos editoriais. Hoje é tudo mais fácil, né? Mas o atual, ele tem outro nome. Então, eu atualizei, eu coloquei mais assuntos, eu conversei com mais artistas para fazer um livro bem melhor. Tá legal. Pessoal, eu vou deixar o livro escrito tudo ali embaixo, os links dos livros que ele está citando, tá? Pode ficar tranquilo. Então, isso sempre me motivou então, a escrever história, porque eu gosto de escrever história. Sempre vou para Leme, é uma cidade que, de vez em quando, eu estou passando nas escolas para falar sobre Cacilda. Cacilda sempre está tendo algum debate, já participei de debates em Santos, na USP de São Carlos, Ribeirão. Então, a Cacilda sempre é notícia. Quem faz a EAD, quem faz qualquer curso de teatro, tem que estudar Cacilda, porque ela é a própria história do teatro. E como eu sou de Pirassununga, então ficou até mais fácil, porque eu já vou na fonte direto. E falando de fonte, João,
às vezes as pessoas falam assim, mas como a pessoa que escreve, né, sobre história, que você vive isso, como é que a gente consegue histórias? Eu acabei descobrindo, teve uma época quando eu fiz o livro da Place, que eu escrevia sobre as pessoas, escrevia a biografia de cada membro, cada pessoa que passou pela Place. Às vezes eu ia no cartório, o cartório não tinha alguns dados que eu precisava. Aonde que eu ia? No cemitério municipal. Então, foi a partir daí que eu descobri que o cemitério municipal é um dos pontos mais históricos que nós temos em qualquer cidade. Então, às vezes, nós encontramos uma foto ali no túmulo, né, que nós encontramos pela internet. A data de nascimento e a data de morte. Então, é uma fonte de informação que a gente tem que, às vezes, nem passa pela cabeça. Mas então, é uma coisa interessante que você falou, né? A gente que pesquisa, a gente procura de tudo, até bula de remédio, né? Para ter uma... E aí que está o segredo da técnica, é prestar atenção em tudo, né? Aonde você vai no cemitério, presta atenção nos túmulos, você encontra história de pessoas. Na própria formação do túmulo, na própria construção, você já nota a diferença. Então, é fantástico o que a gente consegue nesses locais, né? Além, é claro, das fontes que nós temos aí, as Biblioteca Nacional, são onde a gente pega realmente aquelas informações mais detalhadas. Jornais também, né? Jornal antigo, a melhor coisa, você entra. Na época que eu fiz o primeiro livro, A História do Nosso Teatro, na época eu não tinha carro, eu tinha uma bicicleta, e era meu costume, eu ia na biblioteca, emprestava aquela coleção, mas aquela coleção que era grande de jornal, colocava embaixo do braço, na bicicleta, e ia trabalhar, eu já trabalhava na prefeitura municipal, eu ia, batia o cartão, descia com aquele jornal para casa, fazia uma anotação diariamente, isso eu fiz por um longo tempo. Então, o jornal tem tudo, tem o que aconteceu, quando aconteceu. Pena que as fotos na época não tinha qualidade, então às vezes a gente perde algumas fotos porque não tem qualidade. Então, graças a Deus está surgindo alguns programas que a gente pode recuperar algumas fotos, né? Mas é uma fonte inesgotável de informação que a gente precisa manter esse arquivo, né? Marcelo, desculpa, Israel, uma pergunta. Desse universo de quantidade de livros que você escreveu, eu vi que tem um monte. Quais são os seus queridos? Assim, você fala assim, nossa, isso aqui é a satisfação de ter escrito esse livro e que você sentiu assim, que o pessoal gostou e você fala assim, nossa, esse é meus filhos prediletos. Bom, sem dúvida nenhuma, o meu carro-chefe é o livro da Cacilda Becker. Inclusive, ele me abriu portas para palestras, que eu sempre faço palestra. A Cacilda se eu colocar no livro lá de alguma coisa para falar, Cacilda é a que o pessoal sempre escolhe. E tem um livro, porque cada livro nós temos uma história, né? Então, os livros surgem assim, de repente. Em 2014, eu tive um problema de saúde, não sei se você chegou a saber ou não, eu tive um tipo de um câncer, e eu fui tratada na cidade de Jaú. E nesse tratamento que eu fazia em Jaú, teve um dia que eu estava na fila, e na minha frente tinha um senhor bem mais jovem do que eu, com uma criancinha no colo, a criancinha devia ter 2 anos de idade. E as pessoas atrás, eu notei que elas começaram a murmurar, bravas, porque como é que podia um pai trazer uma filha no lugar daquele, né, onde tem só pessoas doentes, e ao invés de vir sozinho. Só que esse pai entrou com a menininha dentro do consultório. A hora que saiu, a menina saiu chorando, com os aparatos todos já colocados nelas. Aí nós descobrimos que quem estava doente era a criança. Nossa. E até então, e aquilo foi uma chorada. Aí eu chorei
na hora, o pessoal chorou, todo mundo chorou, porque uma menininha de 2 anos. Né? Aí eu prometi para mim mesmo, então, até aquele momento eu nunca tinha escrito um livro infantil para criançada, né? Que eu vou escrever um livro em homenagem a essa menina. Saí dali, já tentei, conversei no próprio hospital, descobri que a menina chamava Sofia, tinha 2 anos de idade e ela estava com leucemia. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, o meu braço direito e esquerdo, eu falei com ela, você me ajuda? Ajuda. Eu escrevi a história, ela trabalha com EVA, ela pegou, até eu tenho o livro aqui, ela pegou, então, todos os personagens, ela foi feito um desenho, ela criou isso aqui em EVA, e eu escrevi um livro infantil, que foi esse livro aqui que se chama A Girafinha Bibi e a Borboletinha. Meu filho trabalha com informática, com computadores, ele fez a montagem. Falamos com o Reinaldo Zerbeto, que é um grande fotógrafo da região, ele fotografou e eu fiz esse livro aqui dedicado à Sofia. No lançamento, eu não sabia para onde eu vou lançar esse livro. Aí surgiu a ideia, falei, bom, se eu escrevi para uma menina que estava com leucemia, então eu vou lançar lá em Jaú. Aí eu entrei em contato com o pessoal lá do hospital, eles me disseram que eles têm um local, uma casa, onde ficam todas as crianças que estão com câncer. Aí eu marquei lá e fui lançar esse livro lá. Aí acontecem as coincidências, né? No dia do lançamento, a hora que eu entrei, tem um tipo de um auditório, a primeira pessoa que estava sentada era a Sofia. Então, ela estava sentada no colo da mãe e do pai, bem na frente de tudo. E eu fiz o lançamento desse livro ali para aquela menina que tinha sido a inspiração do meu livro. Aí surgiu esse livro aqui. Então, é um livro que é infantil, só que como o sentimento que eu tenho desse livro é diferente dos outros. Então, o que ocasionou no livro ficou diferente. E o mais importante ainda, no meio dessa palestra que eu fiz, apresentando o livro para as crianças que estavam ali, o pai dela foi chamado no hospital. Continuei a apresentação, autografei, doei o livro para cada uma das crianças que estavam ali presentes e, de repente, chegou o pai da Sofia, contente, pulando de alegria, dizendo que ele recebeu no hospital a notícia de que a filha, a Sofia, tinha sido curada. Então, foi uma coisa que juntou tudo. Então, esse livro, sentimentalmente, é um livro que me marcou muito. História linda, sabe? É claro que todos os livros marcam, todos os livros, cada livro tem uma história. Então, sempre acontece alguma coisa assim que marca. Então, todos os livros, quando eu estava no hospital, por exemplo, eu escrevi este livro aqui, ó, chama Paciente 538384, que era o meu número como paciente nesse hospital. Então, eu falei assim, ó, eu vou tentar passar para as pessoas tudo que eu fiz, porque eu não sabia se eu ia escapar ou não. Então eu vou escrever até quanto der. Escrevi o livro, terminei o livro o dia que o médico me chamou e me disse que eu estava curado e que eu tinha que fazer, continuo fazendo ainda aquele tratamento preventivo. Mas aqui eu escrevo tudo que eu fiz, tudo que eu tomei, todos os remédios, como que eu me curei. Então, foi um outro livro também que representa muito para mim. E assim por diante, todos os livros sempre contam uma história. Que legal, fico feliz de saber, eu não sabia dessa história sua, não. E realmente Foi foi uma época. Imagino. Israel, uma pergunta para a gente aqui encerrando. Assim, que conselhos você tem assim, para passar para pessoas que têm interesse de escrever um livro ou de estudar a história, pesquisar, registrar? Que conselho você daria? Bom, eu até vou aproveitar a oportunidade
eu criei um canal agora no YouTube, que chama Escritor de Sucesso, onde depois desses 40 e poucos anos escrevendo, eu achei que eu tinha que passar para frente, porque nós aprendemos numa época que era acertos e erros. Hoje está tudo mais fácil, porque nós temos a internet, nós temos Google, nós temos várias coisas que chegam. Você precisa de alguma coisa, você entra no Google, no YouTube, você consegue. E eu que comecei lá mais de 40 anos atrás, eu fui tendo que aprender a fazer as coisas. E eu juntei tudo isso e criei um canal que se chama Escritor de Sucesso no YouTube. Vai estar o link aqui, pessoal. Nesse canal eu estou tentando, para cada dia, diariamente, eu estou passando uma dica, como lança um livro, como escreve um livro. Né? E até peço para as pessoas que quiserem se inscrever no canal, eles vão receber diariamente uma coisa nova. E ali eu falo detalhe por detalhe os caminhos que a pessoa tem para escrever um livro. E, em especial, para quem gosta de história, que é o nosso caso, o nosso caminho, né? o nosso gosto maior. Então, história você tem que... Bom, primeiro, tem que ler bastante. Então, se alguém quer escrever um livro, a primeira coisa é escrever. Ler, ler e ler. Então, qualquer curso que você entrar de escritor que tem na internet, você tem que ler bastante. Porque se você não ler, você não tem condição de escrever. Como vai escrever uma pessoa que não está acostumada a ler? Então, leia bastante. A construção de um livro são várias etapas. Nós temos a criação do livro. Você tem que criar conteúdo, capa, um monte de coisa. Tem a editoração, tem o marketing. Então, são várias etapas que nós passamos. Se você realmente quer ser escritor, estude bastante, pesquise, escritor. Eu sou da época que eu acho ainda que, embora o jornalismo hoje em dia esteja um pouco complicado, eu sou jornalista também, mas eu acho que nós temos que passar as notícias corretas para as pessoas. Então, nós temos que juntar o gosto pela leitura, o gosto para escrever e passar coisas boas para as pessoas. Coisas que ajudem as pessoas, que motivem as pessoas. Então, se você quer ser um escritor, primeiro, assista o meu canal, entra no canal lá para assistir. Isso aí, pessoal. E acompanhe sempre esses programas. Por exemplo, esse programa de João Correia. Conheço o João Correia já, desde o livro que você escreveu lá sobre Santa Cruz da Conceição. Eu tenho um livro. Ficou excelente o trabalho. Obrigado. Eu fiz também, contando algumas histórias de Santa Cruz, que era para ser lançado agora em maio, o lançamento oficial, mas acabou não acontecendo por causa da pandemia. Então, essa pandemia aí fez a gente dar um recuo. Mas, proximamente, a gente está lançando lá. Vou te convidar, eu quero que você esteja presente no dia. E agradeço a oportunidade que você está me dando de compartilhar aqui com a minha história com vocês. Que isso, eu que agradeço, viu, Israel? Eu agradeço novamente por você estar concedendo esse bate-papo conosco aqui. Avisar o pessoal que todas as informações que o Israel falou vai estar aqui abaixo, dos livros dele, das mídias sociais, das páginas e do canal do YouTube. Segue ele lá, pessoal, vocês vão aprender bastante. No demais, pessoal, muito obrigado, viu, Israel? E valeu, João, eu que agradeço. A gente vai se comunicando. Um abração a todos. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.